E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma dica de Django. Lembrando que todas as dicas estão em github.com/rg3915/dicas de Django. E dessa vez eu quero falar sobre herança de templates e arquivos estáticos. Aqui eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz uma introdução à arquitetura do Django no PyJamas 2019. Tem um link dessa live que eu tinha feito aqui para vocês assistirem com mais calma. E o que eu quero falar hoje sobre a parte de herança de templates é o seguinte: quando a gente fala do Django, a gente fala do MTV, que é o Model, o Template e o View. Então agora a gente vai falar do template. Então imagine a seguinte situação, que você tem uma página aqui e você pode criar várias páginas com as mesmas características dessa primeira. Essa primeira a gente chama de base.html. E aí o que a gente vai fazer aqui é o conhecido herança de template, onde os próximos templates adquirem tudo que a página principal ela tem. Então, o que eu vou considerar aqui? O base.html, ele vai ter um head. Geralmente dentro do head a gente coloca o CSS, né? E aí eu tenho aqui um nave.html, que é o navbar, né, a nave do nosso, que é o menu, né, do nosso site. Aí tem aqui o content, que é o conteúdo principal, digamos assim, e que ele inclusive pode ser substituído nas outras páginas. E geralmente a gente tem também o footer, que eu vou chamar aqui de footer.html. E no finalzinho a gente coloca o main.js, que por boa prática é bom carregar ele no final, né? Então, tendo em mente mais ou menos essa estrutura aqui, a gente vai montar aqui no nosso repositório do Dicas de Django, que eu já estou nele aqui, e nós temos o seguinte. Se eu der um ls aqui, eu vou entrar na pasta My Project. Aqui eu só tenho uma app, que é a app core, que é a app principal. E é exatamente essa que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou digitar mkdir templates. Então eu já vou ter uma pastinha chamada templates. E dentro dela, ó, fica aqui uma dica bem interessante que eu coloco base, vírgula, sem espaço entre eles. Index, nav e footer. Daí eu fecho a chave e ponho ponto .html. Quando eu fizer isso, se eu digitar um tree em templates, ó, ele já criou para mim o base.html, footer, index e nav.html. Então fica essa dica bem bacana aí para vocês. Agora eu vou fazer mkdir. Não, ainda não. Eu vou mexer nesses arquivos primeiro. Então eu venho que eles estão aqui, ó. E aqui no meu base.html, eu vou colocar aqui. Não, esse atalho não, que ficou muita coisa. Vou fazer só. Fazer ele bem simplesinho aqui, bem básico. Ah, assim. Como eu estou usando o Emmet, então eu faço exclamação e ele coloca isso daqui para mim, que é exatamente o que eu queria. Então, dicas de Django. Deixa eu só copiar duas coisinhas aqui para facilitar a nossa vida aqui. Eu gosto de deixar com dois aqui, tá? Mas é só opção mesmo, né? Nada. Pronto, isso aqui é o viewport, essa daqui é o viewport, isso aqui é um favicon, que é o ícone do Django. Ok, aí aqui eu vou escrever uma div com uma classe chamada Jumbotron e aqui um H1 dicas de Django. Ok, se eu salvar isso aqui, quando eu vier em index, eu posso fazer isso daqui, ó. Extend base.html e vamos ver se ele vai rodar aqui. Eu já tenho aqui um index no views, tenho a URL, então eu acredito que vai estar tudo funcionando. Manage.py, python manage.py, run server. O que faltou aqui? Ah, que legal, eu não estou com a minha virtual env ativada aqui. Então, source.venv bin activate.
Pronto, agora sim. Localhost 2.8000. Isso aqui eu tenho o debug toolbar de um vídeo anterior que eu tinha mostrado. Então temos aqui dica de Django. Dicas de Django. Isso significa que se eu vier aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, block content e não escrever nada, ó, por enquanto, vou deixar assim. Ó, ele continua normal aqui. Só que aí se eu vier aqui no index e aqui no meu block content, colocar aqui e eu vou colocar um H1 escrito conteúdo. Quando eu vier aqui, ó, ou seja, no index.html, eu tenho dentro do block content a palavra conteúdo, herdando e ainda herdando todas as propriedades que eu tinha no meu base.html. Então, para complementar aqui, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou pegar aqui que eu já tinha falado num vídeo anterior do Bootstrap, só que eu vou pegar um atalho que eu tenho aqui. Carregou a minha página aqui. Deixa eu colocar aqui base.html. Base. Esse daqui. O que eu quero pegar aqui é o Bootstrap. Vou pegar o Font Awesome também. Já deixar ele aqui. Para aqui. Ó, agora já deu uma carinha mais bonitinha para a página, né? Só que esse Jumbotron aqui, eu não queria que ele pegasse tudo. Eu queria que ele pegasse só isso daqui. Então eu vou tirar aqui, deixar assim. Ó, pronto. Ficou melhor. Era mais ou menos isso que eu queria. Deixa eu só colocar aqui também. Na verdade é aqui. Ponto container. Pronto. Agora ficou bacana. Voltando aqui para a nossa imagem, o que temos agora? Colocar o menu, né? Então o menu, como eu já tenho ele mais ou menos pronto aqui, é isso daqui. Vou deixar o link depois para vocês, tá? Vou copiar esse conteúdo aqui e vou vir aqui no meu nav e simplesmente colar ele aqui. Só que ele não vai aparecer aqui ainda. Para ele aparecer, como ele está num outro arquivo, eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu escrevo include e aí eu coloco nav.html. Eu estou no base.html fazendo isso, tá? Vamos ver se ele vai pegar aqui. Olha lá, pegou, ó, bacana, preencheu aqui. Só que eu vou ter que colocar uma dicasinha que eu tenho aqui. E é o seguinte. No meu style, eu vou definir aqui, direto, margem top 60. Para ele descer aqui e ficar isso em todas as páginas. Ok, então já temos o menu. O que falta aqui agora? Temos o content. Falta o footer, né? O footer eu vou só colocar um exemplo mesmo, tá? Vou só colocar aqui. Colocar aqui um parágrafo. Rodapé. Né? Deixa eu ver aqui, dicas de Django, velho. Então eu venho aqui no meu base. E aqui no finalzinho. Eu vou colocar aqui um include. Footer.html. Então aqui está o footer.html. Aliás, o Space Devs ele fez um vídeo no meu canal falando sobre como fixar o rodapé na parte inferior da página. Mas eu quero só mostrar essa estrutura aqui. E aqui no final eu vou... O que está faltando aqui agora? Certo. Com isso aqui eu já consigo fazer novas páginas. Ó. Então, por exemplo, eu venho aqui...
Vou entrar em My Project, For, e aqui eu vou fazer mkdir-p, static no singular, aí barra, abre chave, css, img e js. Aí é que eu faço touch, static, css, style.css e aqui js barra main.js. Com isso, nós temos aqui na pasta estética um CSS, style CSS e um main.js. Então eu venho aqui, aqui estão os arquivos, eu faço o seguinte aqui, ó. Load static. Daí aqui eu coloco no meu link static css barra style.css e aqui no final no script eu faço static js barra main.js. Aqui no estilo eu vou colocar todos os parágrafos vermelho, só para a gente perceber se mudou alguma coisa. Opa, tem que rodar a aplicação de novo. Server. Ó, prontinho, todos os textos estão vermelhos. Para você ter certeza que isso aqui carregou, você vem aqui inspecionar elemento, network. E aqui, ó, vai aqui carregar de novo. Olha lá, ele carregou o main.js e o style.css. O style.css tem aqui todos os parágrafos com a cor vermelha e no main.js não tem nada, mas pelo menos o arquivo foi carregado. Então, com isso, a gente já preencheu toda a parte do base.html com todos os conteúdos que precisava aqui dentro. Agora, para eu herdar isso daqui e criar uma nova página, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Vou entrar na pasta templates, vou criar aqui mais uma pasta chamada core, que é o mesmo nome da minha app, e vou entrar na pasta core e fazer touch person, por exemplo, underline, chave, e colocar list detail form.html. Ó, com isso, nós temos aqui 3 arquivos HTML dentro da subpasta core, que está na subpasta de templates. E aí, se eu simplesmente fazer isso daqui, ó, vou pegar só uma delas, tá? Fazer extend base.html. E aqui no bloco content, eu fazer aqui, por exemplo, lista de pessoas. Só que obviamente eu tenho que renderizar essa página, então eu vou criar aqui, vou chamar de persons, person list. E aqui, simplesmente tirar uma cópia aqui, fazer person list e pronto. Então quando eu rodar aqui no server, eu vier aqui
e clicar em persons no plural, ele não localizou a página, por quê? Porque aqui está errado, aqui é uma subpasta, então aqui eu tenho que colocar core barra. Agora ele vai. Prontinho. Carregou lista de pessoas. Isso daqui, como era só na index, eu posso tirar ele daqui do meu do basic HTML, deixar ele só no index. Então ele fica só no index, né? Só no index. E aqui eu deixei ele lista de pessoas aqui. E aí, por fim, tem mais uma imagem aqui que eu queria explicar, que inclusive está mais detalhado no vídeo que eu tinha mencionado anteriormente, do Pyjamas. Que aqui nós temos os arquivos estáticos e os templates. E esses arquivos estáticos, como eu falei, ele não tem nada a ver com o Django, porque você pode usar como framework CSS o Bootstrap, Material Design, Bulma ou Skeleton. E no JavaScript você pode usar o JavaScript puro, jQuery, Angular, React ou Vue.js, e todos eles são arquivos estáticos independentes do Django. Beleza? Então é isso aí, a minha dica sobre heranças e templates. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários aí e a gente vai respondendo com o tempo, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.